Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 15, que está agora no versículo 9, que diz assim, 9, 10, 11, 12. E Pilatos respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão no sentido que ele soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou, que farei então desse a quem chamai o rei dos judeus? Então eles clamaram, crucifica-o. Então, nós vemos aqui, irmãos, que foi aqui no Brasil, foi comemorado a Páscoa no dia de ontem, aqui no Brasil, foi no dia 30 de março. E aqui nós vemos, irmãos, que a verdadeira Páscoa, o Senhor pede para que os apóstolos achem um lugar para que eles possam estar preparando a Páscoa. Mas essa Páscoa, eles usavam pão asmos. Era pão sem fermento, aonde que era feita a Páscoa deles. Era uma preparação que era feita com pães. E então eles prepararam, né? E saíram ao encontro, né? E de cântaros trazendo água, né? E acharam um aposento onde os discípulos ali prepararam. Então os pães, a festa dos pães asmos. Essa é a Páscoa de Jesus. E a Páscoa de que foi criado pelas pessoas que não servem a Deus é a Páscoa do coelhinho com chocolate, mas não a nossa Páscoa. E aqui então, depois, né, desse banquete ali que eles tiveram ali da Páscoa, então, depois dessa preparação, Jesus, né, foi preso, entregado pelo seu discípulo, traidor, Judas, que o entregou, né, para os sacerdotes. E ali, então, ele foi entregue agora para Pilatos. E Pilatos pergunta, mas tu és o rei dos judeus? Ele diz assim, não, é você que está dizendo. É você que está dizendo. Então, Pilatos ficou admirado, assim, porque ele poderia ter dito, né? Ele poderia ter dito, não, eu sou o rei dos judeus e sou rei. E como é que você pode crucificar um rei? Não, porque tudo precisava se cumprir. Você pensa só? Jesus não negou nada, ele veio cumprir tudo que era para ser cumprido, ele não negou nada, ele poderia ter negado. Mas ele sabia que a missão dele na terra era que ele morresse pela redenção dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então a gente vê que Judas, ele fez parte para que se cumprisse e os sacerdotes por inveja, porque Pilatos era rei, então por inveja de Jesus, eles entregaram a Jesus contando muitas e muitas mentiras a respeito dele, com medo que ele se tornasse o rei e entrasse no lugar de Pilatos. Então, tudo ali se cumpriu, até o que eles falaram também, eles foram usados
Muitas vezes a gente não entende, irmãos, tantas coisas que se passam na vida da gente, mas a gente vê dentro da Bíblia mesmo. Tantas coisas acontecem para que chegamos ao propósito que Deus tem na nossa vida. Foi necessário que eles negassem a Jesus. Foi necessário que Judas negasse a Jesus, traísse a Jesus, para que se cumprisse agora a morte de Jesus pelo meu e pelo teu pecado. Porque senão isso não iria acontecer. Porque hoje é pela graça, não é por obras. A obra que eles faziam era matar animais e borrifar com sangue com água neles e no altar do Senhor, para que fosse perdoados os pecados dele. E era borrifado ali o sangue e eles, na verdade, eles misturavam aquele sangue com um pouco de água e tomavam aquele sangue, já simbolizando a nossa Santa Ceia, que é feito com suco da uva. Então, nós vemos exemplos também, irmãos, que tudo se cumpriu para que se chegasse agora na morte e ressurreição de Jesus. Se a gente analisar lá desde o começo. Por quê? Porque o Senhor sabia que muitos não iriam querer Ele como seu Senhor e Salvador. Então Eva e Adão erraram lá no princípio. Eles foram expulsos. O mal, então, agora, como a serpente falou, vocês vão conhecer o mal e o bem. Então, esse mal entrou na vida do filho deles. E Caim matou Abel. Então, o mal que iria entrar no mundo através do engano de Satanás, muitos iam seguir esse mal, assim como Caim, o primeiro assassino, ele se cumpriu ali. Mas para que se cumprisse era necessário que houvesse agora um juízo. E vem agora o juízo e a graça. Então, Caim vai pagar pelo que ele fez, ele foi expulso da presença de Deus. Assim como nós erramos também, nós saímos da presença de Deus. Então, tudo se cumpriu para que chegasse em Jesus. José, do Egito, ele teve aquele sonho que iriam se prostrar perante dele. Mas foi necessário acontecer tantas coisas com José para que o Senhor cumprisse o propósito agora de salvar o povo de Israel. Salvar muitas pessoas ali também, porque era necessário que José passasse por todo esse processo. Pela maldade dos irmãos, chegar no objetivo. Passar pelas aflições para poder chegar no objetivo. Então ele foi vendido, mas primeiro de tudo ele foi odiado pelos irmãos. Foi odiado, foi vendido e trabalhou um tempo na casa do faraó, mas a esposa dele, a rainha, assediou ele, culpou ele e ele foi inocente. Ele ficou 2 anos encarcerado lá, mas não totalmente encarcerado, porque Deus era na vida dele. Então o carcereiro lá dava mordomias para ele não ficava preso, ele ajudava o carcereiro a administrar a prisão. Então ele tinha certa regalia, ele não era preso assim, ele não ficava preso assim. Provavelmente ele entrava ali para dormir, mas ele ajudava na administração ali dos presos. E para que